Amém. É realmente um privilégio estar aqui com vocês. Amamos vocês. Eu sei que alguns a gente conhece, outros não, mas tem sido dias muito legais junto com seus pastores. Estamos muito felizes pelo nascimento do Pedro. E é muito legal que a gente está aqui nesse tempo muito especial. Então, assim, muito obrigada por todo o carinho, como que vocês têm acolhido a gente. Muito obrigada. Amém? Vamos orar aqui. Pai, obrigada. Obrigado, Senhor, porque o Senhor é o Senhor de todo o cosmos e o Senhor está aqui conosco. Pai, eu te peço que o Senhor coloque as suas palavras na boca do Aldair para esta noite, Senhor, que você ministra nossos corações. Pai, que a gente consegue focar e receber aquilo que o Senhor está falando conosco, Pai. Senhor, nos dá ouvidos abertos, corações abertos, olhos abertos nesta noite para ouvir, receber e ver aquilo que o Senhor quer nos mostrar, Pai. Nós te agradecemos, nós te louvamos, no nome de Jesus. Amém, amém. Som. Oi. Boa noite, meus irmãos, minhas irmãs. Vocês estão bem aí? Baixa só um pouquinho, por favor. Estão bem mesmo? Estão com sono? Não? Ok. Só a Thaís que estava animada quando falou sala de oração, né? Mas é uma alegria estar aqui com vocês mais uma vez, como o Kleber mencionou. Mosaico é a família. Me sinto privilegiado de fazer parte da equipe dessa casa. Minha tarefa é o pastoreio, é a mentoria, é a direção. E tenho estado assim super feliz, orgulhoso também do trabalho do Edu, da Nick, Kleber, de todos, na verdade, de toda a liderança desse lugar. Então, que alegria, meus irmãos, é um presente estar aqui com vocês. Amém? E tivemos 3 dias aqui, direto, trabalhando com a liderança, conversando. Foram dias assim muito, muito intensos, mas preciosos, de comunhão, não só de instrução, mas de comunhão. E depois fomos para Balneário e lá tivemos com a Mosaico, com a Meta. E tivemos uma ordenação pastoral e ordenamos também um casal à diaconia. E agora pregamos essa manhã lá e agora à noite aqui. Então, que bom, que bom. E nós sempre aproveitamos esse tempo, né? Não sei, eu acho que não vai dar tempo de ver o Pedrinho, nem é bom. Mas se pudesse ver o Pedrinho, fechava com chave de ouro tudo, né? Mas nós vamos ter a chance. Reforçando mais uma vez o que o Kleber mencionou, apoiem seus pastores, sejam diligentes, fervorosos, presentes. Eu acho que assim você consegue honrar a vida deles. Sabe, às vezes nós limitamos a honra a apenas falas ou bajulações, mas a verdadeira honra está em continuar e estar ali lado a lado enquanto a vida acontece. Amém, meus irmãos? Então vamos juntos, vamos apoiar esses pastores preciosos. Bem, foi me dada a tarefa de fechar uma série hoje. E quando o Edu me passou, eu fiquei pensando, nossa, se eu repetir tudo que eles já falaram, né? Porque eles estão tratando de idolatria já há um bom tempo, não é isso? Com certeza você já ouviu os conceitos de idolatria, alguma área específica, questões específicas a respeito da idolatria. Mas o tema que o Edu me passou é a idolatria do poder e o caminho de Jesus. E o nosso texto hoje é Lucas 4. Tá? Então, abra sua Bíblia em Lucas 4. Lucas 4. Segura aí um pouquinho, vamos já ler. Eu acho que você já ouviu algumas definições sobre idolatria e percebeu que, de alguma forma, nós estamos envolvidos com isso ou tendo alguma área da vida
onde nós estamos sendo idólatras. E é impressionante, né? Porque parece que nós queremos fugir, não sermos mais idólatras, mas estar ali, sempre nos pegamos envolvidos ou entregando os nossos corações, nossa confiança a algo que não seja o Senhor, que não é o Senhor. E você já percebeu também que as próprias dádivas de Deus, aquilo que o Senhor nos entregou para vivermos, para o nosso bem-estar e para vivermos para a sua glória, pode se tornar e acaba se tornando um ídolo em nossas vidas. Né? Mas eu destaquei alguns pontos enquanto orava e escrevia algo preparava aqui o sermão. E lembrei de algumas aulas sobre idolatria e eu destaquei algumas coisas aqui interessantes. Talvez repita mais uma vez que os pastores já pregaram aqui, mas idolatria tem menos a ver com uma atitude de alguém diante de estátuas ou diante de imagens. E nós somos instruídos, né, a vivermos numa cultura, principalmente cultura protestante evangelical, que idolatria é apenas atitude de católicos diante de imagens. Não é isso? Você olha e fala assim, isso é idolatria. Tanto que no meio evangélico, se você perceber, há aquele incômodo de ter qualquer ícone na igreja, né? Nós estamos ferindo os mandamentos, algo nesse sentido. Tem alguma imagem, cuidado com a idolatria. Então nós criamos, inclusive isso se tornou um pressuposto para lermos alguns textos bíblicos nesse sentido. Né? Mas a grande questão aí é que idolatria não tem uma relação direta com imagens em si. Pode ser, pode acontecer, mas a idolatria está relacionada à nossa condição existencial, aquilo que somos. E sabe, o grande problema, às vezes, não é a imagem construída de cera, de barro, como relatado em Salmo 115, que existe todo um contexto ali. O grande problema é quando o ídolo é construído com material do coração. O grande problema é quando o ídolo é construído no seu interior e você não consegue perceber que ele está ali e ele se torna uma dádiva para você. Você o protege. E você acha que não existe problema nenhum. Então, no meio evangélico, nós batemos no peito e falamos assim, nós não somos idólatras. Como não? Você não se dobra diante de imagem, mas se dobra diante dos seus sonhos. Você não se dobra diante de imagem, mas perde sua vida por causa de algo efêmero, passageiro. Não é verdade? Você perde a sua alegria por tantas coisas. Você perde a sua dinâmica de vida. Você perde sua característica, aquilo que é central, sua personalidade, por tantas coisas. Matamos, morremos por algo que é passageiro. Não é verdade isso, meus irmãos? Então, a idolatria tem essa relação com a nossa condição, a condição do nosso coração, o nosso estado existencial. E estar preso à idolatria ainda é uma condição do ser humano. Você aceitou Jesus, você começa a ir numa igreja, você começa a pertencer a uma igreja. Eu não gosto da palavra frequentar, apesar que existem os frequentadores nas igrejas, mas aqueles que pertencem à igreja, que fazem parte do corpo de Cristo, mas mesmo assim não percebemos os ídolos dos nossos corações. E às vezes nós oramos a Deus para que o Senhor abençoe nossos ídolos. Você já orou tanto para Deus pedindo que o Senhor preserve e abençoe coisas que Ele deseja destruir na sua vida, remover na sua vida. É impressionante. Nossas orações estão cheias de
incenso desagradável ao Senhor. É forte isso, né, irmãos? E é pesado também, porque isso pode gerar em você uma crise. Assim. Mas será? O que está acontecendo? E deve mesmo. Né? Uma vez o pastor Edu fala que ele brinca, né? Que eu exortei, eu dei um treinamento, aí ficou aquele silêncio, todo mundo tenso ali, depois do treinamento. Aí ele falou, irmãos, não é para você ficar triste, não. Eu falei, é sim, irmãos. Ele, então é para ficar triste. Mas hoje você precisa refletir, entender. E qual o grande problema da idolatria? E finalizando essa introdução, nós vamos para o texto. É que o homem que foi criado em imagem e semelhança de Deus, a imagodei, esse termo, imagem divina, Deus formou o ser humano, sua imagem e semelhança. E eu entendo imagem e semelhança como uma questão mais representativa. Nós representamos Deus na terra. E com uma condição, que o homem prestasse culto e se rendesse somente àquele que a sua imagem representa. E qual o grande problema da idolatria? É que Deus está com ciúmes de outros deuses? É que Deus está chateado porque está competindo com outros deuses? Não. É porque você está se curvando e se rendendo e submetendo a algo menor que você. Quando você observa quem é o homem, a palavra fala, o salmista pergunta, quem é um homem para que deles te lembres? Você percebe essa construção complexa que é o homem, mas o homem é imagem e semelhança do seu Criador. Nenhuma outra criatura tem essa condição. Porque o ser humano representa Deus. E se ele se dobra diante de uma outra criação, ele está se dobrando e se rendendo a algo menor que ele. Algo que ele deveria subjugar, cultivar, dominar. Perceba que o problema da idolatria não é só que o Senhor está... Porque às vezes nós pensamos em idolatria de uma forma muito infantil. Deus fica chateado com isso. Usamos alguns textos, porque ele é ciumento. Não é um ciumento como o seu ciúme, não. Entenda uma coisa, é que é terrível para Deus ver a sua imagem representativa se dobrando diante de uma criação. Então, pense bem, investigue os ídolos, converse, seja aconselhado, porque nada nesse mundo merece sua devoção, senão o Senhor. Sua dedicação, seu coração. E às vezes, dedicação e devoção não é tanto diante de coisas, né, ou trabalho, sexo, dinheiro. Verdade que dinheiro, segundo Jesus, é das coisas que tem o maior potencial de se tornar um Deus na vida do homem, porque está relacionado ao que nós vamos tratar um pouco mais aqui, mas o sentimento também. Nós vivemos numa geração onde o sentimento, o sentir, a identificação tornou-se o maior ídolo. Se você sente, aquilo tem a sua fidelidade e devoção. Se você não sente, você não serve, aquilo não serve para você. Tanto que você fica em muitos lugares que você se identifica. Só que o povo de Deus não é uma questão de identificação, é consciência histórica, teológica e existencial. Amém, meus irmãos? Vocês estão entendendo? Estou preocupado se vocês não estão entendendo, porque vocês estão fazendo uma cara assim estranhíssima. Se você não concorda com o que eu estou falando, por favor, se imuna de alguns argumentos e converse depois com o Kleber, que ele vai ter um prazer de ajudar você nesse sentido. Tá? Vamos ao texto, vamos lá. Lucas 4. Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou ao Jordão e foi levado pelo Espírito ao deserto, onde durante 40 dias foi tentado pelo diabo. Não comeu nada durante esses dias.
e ao fim deles teve fome. O diabo disse: se tu és o Filho de Deus, manda estas pedras transformar-se em pão. Jesus respondeu: está escrito, nem só de pão viverá o homem. O diabo o levou a um lugar alto, mostrou-lhe um relance todos os reinos deste mundo. Ele disse: eu te darei toda a autoridade sobre eles e todo o seu esplendor, porque me foram dados e posso dá-los a quem eu quiser. Se me adorares, tudo será teu. Jesus então respondeu: está escrito, adore o Senhor, o seu Deus, e só a ele preste culto. O diabo o levou a Jerusalém, o colocou na parte mais alta do templo e disse-lhe: se és filho de Deus, joga-te daqui abaixo, pois está escrito, usando a palavra, né? Ele dará ordem aos seus anjos e a seu respeito para o guardarem. Com as mãos eles o segurarão, para que você não tropece em alguma pedra. Jesus respondeu: dito está, não ponha à prova o Senhor, o seu Deus. Tendo terminado todas as tentações, o diabo deixou até a ocasião oportuna. Vamos orar mais uma vez? Pai, obrigado pela tua palavra, por quem tu és, quem tu representa em nossas vidas. Eu peço que o teu Espírito nos conduza, o Senhor fale aos nossos corações e que essa noite seja uma noite preciosa para a nossa família espiritual, Senhor. Oro confiando na tua bondade, no teu amor, no nome poderoso de Jesus. Amém. A idolatria do poder. Depois dessa introdução, quero que você entenda uma coisa. O que está se passando aqui? Jesus, logo após o batismo, daquela proclamação trinitária, diante de todos, o Pai fala ao Filho, o Espírito desce ao Filho, todos ali testemunhando disso tudo. Precioso demais, histórico, está registrado no livro dos Evangelhos. Nós temos isso como uma forma rica da expressão do próprio ser de Deus nas pessoas. E aí, logo após, nós temos Jesus sendo conduzido ao deserto para ser tentado. E ali nós temos algo muito interessante, porque não é só a idolatria do poder que está aqui, não. Existem algumas sub-idolatrias aqui presentes, antes de chegar ao poder, que você precisa investigar, e investigar no seu coração. Lógico, porque por causa do Evangelho nós sabemos que Jesus venceu. Ele venceu. Mas esse caminho que Jesus trilha é inevitável para todos nós. Jesus foi tentado e venceu a tentação, não para você nunca mais ser tentado. Jesus foi tentado e venceu a tentação, para que você saiba que você, nele, pode vencer a tentação. Às vezes nós temos aquela ideia de uma falsa teologia, que Jesus passou por tal coisa, para você não mais passar por isso. É porque nele nós podemos conseguir vencer tudo isso. É claro que ele nos salva, nos resgata. Jesus trilha um caminho para que seus discípulos, nos seus passos, possam trilhar também. Esse é o caminho de Jesus, o caminho do Filho de Deus e o caminho dos filhos e das filhas de Deus nessa jornada também. Aqui, e eu gosto da forma como um teólogo chamado Henry Nouwen destaca essa idolatria que se expõe em forma de tentação. Primeiro, o diabo usando o quê? A palavra. Ele usa a palavra contra a palavra. Não é interessante isso? E por vezes nós fazemos isso. Nós usamos a palavra para justificar ações idólatras. Olha, não faz tal coisa.
o conselheiro fala, não, cuidado com isso. Não, mas está aqui, a palavra fala tal coisa, Deus falou tal coisa ao meu coração. E você vai e faz. Entenda uma coisa. A palavra de Deus, ela é inerrante. A palavra de Deus, ela é perfeita. A lei do Senhor é perfeita. Mas a sua interpretação dela não é. O que acontece é nós achamos que a nossa interpretação da palavra é a própria palavra de Deus. E não é. Por isso, meus irmãos, que nós temos uns aos outros. Por isso que nós temos pessoas maduras na comunidade. É por isso que nós temos pastores da comunidade. Porque às vezes o diabo nos engana, tenta nos enganar e nos tenta na própria palavra. Quantas vezes irmãos leem a palavra e falam assim, é tal coisa que o Senhor falou para fazer, isso é absurdo. E você simplesmente não checa com o irmão ou senta com o irmão, ora a respeito disso. E eu não estou dizendo que Deus não possa falar com você, mas entenda, existe um inimigo que te cerca. O diabo é o nosso inimigo. Sua consciência também. Seu coração também, por vezes, é seu inimigo. E aqui nós temos primeiro o diabo usando a palavra, e ele está usando contra a própria palavra, que é Jesus. E o primeiro ponto para distorcer, subverter Jesus é trabalhar na sua identidade. Perceba, ele coloca a identidade de Jesus em questão aqui. Se tu és. Ora, o Pai já havia proclamado, declarado sobre a vida dele. Esse é meu filho amado, a quem eu me comprazo, eu tenho prazer. Agora Jesus, sendo tentado, ouve de Satanás a seguinte frase: se tu és o filho de Deus. Um dos grandes caminhos que o diabo consegue espaço em nossas vidas é quando ele consegue colocar uma dúvida em relação à nossa identidade. Sabe, às vezes nós estamos vencendo certo pecado, vencendo certa tentação, não se dobrando diante de algumas coisas, até porque, meus irmãos, o que é mais justo do que ter fome e ter o poder para transformar uma pedra em pão? Eu e você não contaríamos até 10 ou até 3. Você estava com fome. Você tem um poder em suas mãos. Perceba, você tem um poder em suas mãos. Só que é o seguinte, o poder sem a submissão, ele é diabólico. Que bom que eu ouvi um amém. O poder sem a total rendição ao Senhor, ele é diabólico. Porque o poder não está a serviço da sua vontade. Existe um sentido pelo qual o poder existe. E o poder não é uma imposição. E todos nós sonhamos em ser poderosos. Todos nós queremos um certo poder. E ouvimos isso, né? Que o poder corrompe. Já ouviu isso? Já falou isso alguma vez? Fulano era muito bom, fulano era muito legal, até assumir tal coisa. Nossa, a Thaís era tão gente boa, até liderar o louvor. Fulano, nossa, era um ótimo irmão, até se tornar um pastor. Depois, Deus me livre. E vamos criando nossos traumas assim, né? Falamos demais isso. A questão é que, de fato, o poder tem esse caminho para corromper. Mas o grande problema não está na questão do poder, mas o que deixamos e o que fazemos com o que temos. Ou seja, o poder, ele te dá uma falsa sensação que você tem o controle das coisas. Quem tem um poder acha que pode tudo. Sabe, você está no controle. E o poder gera em você um senso de soberania.
Perceba, sabe, eu tenho isso aqui. Eu posso fazer tal coisa. Você assistiu já aquele filme com a Jim Carrey sobre que ele passa a ter o poder de Deus, lembra? Todo-poderoso. Imagina, eu fico pensando, se um dia Deus aparecesse para você e falasse assim, olha, por 2 dias ou por 24 horas, você terá todo o poder desse mundo. O que você faria, hein? Quais seriam os seus planos? Na verdade, você faria muitos planos. Mas em poucos momentos, sua vida e o mundo se tornariam um caos. Você sabe por quê? Porque você começa com boas intenções, mas você dá espaço para algo chamado ganância. Aquela sensação que eu posso todas as coisas, mesmo em 24 horas. E é assim que às vezes nós lemos até a palavra de Deus. Você já não ouviu alguém falando assim? Eu posso todas as coisas naquele que me fortalece? Já viu isso? Então eu posso ter uma casa na praia. Amém. Declara comigo, irmão. Isso é o quê? O exercício do poder em forma de confissão positiva, tentando submeter aquele que é todo-poderoso a uma prática de poder. Isso é muito louco, gente. E aí, o que acontece? Se nós temos esse poder em mãos, meus irmãos, o que nós iríamos fazer é livrar as nossas consciências. Quer um exemplo? Quem nunca aqui, nesse lugar, fez planos com o dinheiro da Mega Sena? Eu sabia que ia gerar um riso, porque todos nós já fizemos. Todos nós. E se eu ganho na Mega Sena? Meus irmãos. E aí você fala assim, eu compraria aquele terreno para a igreja. Eu ia abençoar a casa do Senhor. E algum irmão, aquele irmão que eu gosto, ele ia ser abençoado. Mas depois você iria viver a cultura do ócio. Servir o seu coração. Sabe aquele caminho? Nós desejamos, por exemplo, todo mundo deseja não trabalhar mais. Seu sonho era visitar todos os lugares lindos do mundo. A sua vida é uma eterna férias até Jesus voltar. Percebe que algumas coisas que estão aí, mesmo com boas intenções, é uma noção errada do poder. É por isso, meus irmãos, que pela graça e providência de Deus, o Senhor não responde algumas orações nossas. É por isso que pela graça e providência o Senhor fala não quando você pede algumas coisas. Porque Ele sabe exatamente o que está aí dentro. E aí, oramos assim, né? Senhor, Tu sabes. Ele, exatamente porque eu sei. É exatamente porque eu sei. E olha que interessante. O diabo tenta Jesus na sua identidade. Ele fala assim, se tu és, transforma. Henry Nouwen fala o seguinte, que a primeira tentação, que é a primeira inclinação para se chegar ao objetivo final, ou seja, uma subidolatria aí, que se torna uma idolatria, é a tentativa de ser relevante. Ele fala assim, transformar pedras em pão. Quantas vezes desejei ter esse poder, principalmente quando eu andava e caminhava nas cidades novas, ao redor de Lima, onde ele foi missionário no Peru, onde crianças morriam desnutridas por causa de água contaminada. Então, teria sido
eu não teria sido capaz de rejeitar esse dom. Se eu tivesse esse dom, eu acabaria com a fome do mundo. Porque eu teria um poder. Isso é muito bom. E eu acho que o coração de justiça é isso. Sabe, Deus quer fazer isso. Mas nós não podemos ser mais justos que Deus. E qual o grande problema? É que algumas vezes, por não compreendermos as ações e os intentos do Senhor, e os nossos corações estarem distantes, e algumas coisas são difíceis mesmo, nós temos aquela leve sensação: se eu tivesse no teu lugar, eu faria diferente. Porque o Senhor permitiu tal coisa. Porque o Senhor fez tal coisa. É de fato, não é um problema. Deus não fica mal se você questioná-lo. Deus não está de mal. Deus não é como você e eu, que se ofende rapidamente, sabe? Não. Mas em certos momentos nós temos aquele ímpeto. Mesmo não querendo, que se nós estivéssemos no lugar de Deus, já teríamos feito tantas coisas. É como se o Senhor não soubesse muito bem o que está fazendo. E nesse momento, temos Jesus e o diabo falando: transforma. Gente, entenda uma coisa. Aqui, Jesus não era ninguém. Ninguém o conhecia. Ele não era conhecido. É o Messias de Israel, o Senhor ali. Só que seu ministério ainda não havia começado. Ninguém o conhecia. E o que o diabo propõe? Um atalho. Transforma essas pedras em pães. Primeiro, você está com fome. Eu quero saber se tu és de fato filho de Deus. Confirma isso para você. Segundo, o que é mais relevante do que ter o poder de transformar as coisas? Então, antes de pensar no poder em si, pense nas subcategorias. Existe um caminho, sim. E a igreja tem um nível de relevância, sim. Mas a tentativa de ser relevante no mundo pode estar revelando uma idolatria. Até porque Deus não chamou a igreja, em primeira instância, para a relevância, mas para a fidelidade. Para a fidelidade. E existe um segundo aspecto que o Henry Nouwen coloca aqui. Ele fala o seguinte: o terceiro aspecto, que pode ser um subgrupo aí de uma idolatria, que é uma tentação, mas que está construindo para o último, é ser espetacular. Isso tem uma relação profunda com o poder. Nós queremos chamar a atenção. Nós queremos toda a atenção para nós. Inclusive, até as pessoas que são tímidas ou desenvolvem alguma introspecção, elas, não querendo, mas lá no fundo, querem atenção. Sabe, igual aquela história? Não. Eu entro e saio, a melhor coisa é não ser notado. Já ouvi tanto isso na igreja. Eu entro na igreja e saio, para mim isso está ótimo, eu não quero. Mas lá dentro existe uma lacuna, um desejo de ser notado. Porque existe uma carência em nossos corações. E fala que Jesus foi exposto em algo para ser espetacular. Ele fala assim, ó, tá vendo? Te lança. Imagina que espetáculo seria esse, Kleber. Te lança daqui. Aos anjos darão ordem ao seu respeito. Todos estarão vendo você caindo, os anjos vindo, e todos crerão que você é o Messias. Que é isso, meus irmãos? A trombeta soa. Mas vamos embora.
todos crerão que você é o Messias. Oi, som. É o microfone. Som. Tá, aqui eu vou usar então. Som. Prometo compensar com a mensagem. Calma, tá? Certo. Gente, e aí, o que acontece? Jesus é tentado para ser espetacular. E que poder ele teria se todos reconhecessem assim? Se você captura as atenções, se você é espetacular, se você é alguém que chama a atenção, pronto, você exerce um poder sobre alguém. É interessante, nós nos dobramos diante de pessoas que nós admiramos. Pode perceber, os ídolos atuais não são ídolos que estão prometendo uma série de coisas para você, mas que são espetaculares. Isso mexe com os seus sentidos. E você se dobra. Porque de alguma forma, se é espetacular, você já tem um senso de inferioridade, logo você se dobra, porque você já tem uma questão na sua identidade. Perceba o caminho aqui. Ao mesmo tempo que Jesus trabalha vencendo as tentações, e Jesus trabalha rejeitando todo o processo de idolatria, ele nos ensina com o seu caminho como viver nesse mundo. Ele não se dobra, meus irmãos. O caminho de Jesus não era ser espetacular. Num mundo onde nós nos dobramos diante de fatias da realidade, presta atenção. Qual é a maior causa de depressão, ansiedade que nós temos hoje? As redes sociais. Você vai olhando tudo, né? A comparação é gigantesca. É inevitável até. Quantos pastores eu não encontro que estão seguindo muitas páginas de pastores espetaculares, igrejas espetaculares, tudo muito lindo, e olha para a sua realidade e pensa, nossa, somos tão pequenos. Aqui não tem nada disso. Poxa, se eu tivesse esse dinheiro, essa condição. E nós vamos olhando e vamos comparando, nós vamos diminuindo e se dobrando. Lugares espetaculares se tornam a nossa referência. O grande problema é que a nossa referência não deve ser o que enche os nossos olhos, mas a verdade daqueles que caminham lado a lado conosco. A vida daqueles que caminham lado a lado conosco. Sua maior referência não são as pessoas que você admira pelas redes sociais. São as pessoas que estão ali vivendo a vida lado a lado com você e que você conhece, que você sabe quem é. Admirar é uma coisa, ser referencial é outra. E nós estamos assim nas redes sociais, comparando, fazendo essa comparação. E o tipo de viver de uma forma espetacular gera em nós uma submissão. Porque ali tem um poder, é gigante, é grande, é lindo, captura os olhos, os sentidos. Você não consegue, isso chega de tal forma que você não consegue mais perceber virtudes em você. É igual a questão da moda, por exemplo. Cultura pop. É assim. Quem está ditando o caminho da beleza hoje? Aquilo que é espetacular.
Não é verdade, meus irmãos? Vai, mulheres, por exemplo, não conseguem perceber mais características. Homens, do mesmo jeito. Por quê? Porque isso, algo que é espetacular, captura os nossos corações e aquilo ali se torna o nosso alvo. Aquilo que dita as coisas para todos nós. Isso é idolatria. E é um subgrupo do poder. E não é interessante isso? Porque nós, igrejas do Senhor, adoram ao Senhor e se rendem ao Senhor, são salvos por Jesus, mas vivemos assim, colaborando com o sistema do mundo. E dessa forma, nós vamos para o terceiro e último. É a tentação de ser relevante, espetacular, mas tem o último, ser poderoso. O diabo fala o seguinte: está vendo isso aqui? Tudo eu tenho. Se me prostrares, e me adorares. Eu posso dar para quem eu quiser. Está aqui. Todos os reinos desse mundo serão teus. Está aqui. O que você precisa? Se dobrar. E às vezes, meus irmãos, e aqui é um pouco pesado, parece que na nossa relação e nas nossas orações, nós estamos exatamente nesse ponto. Porque Jesus, o nosso Senhor, o nosso Deus, o Pai de Jesus, Ele não dá tudo que você pede. Mas em muitos momentos nós pensamos que o Deus que nós servimos vive nessa mesma categoria. Se você se prostra, Ele dá tudo que você quiser. Às vezes nos rendemos diante do Senhor, porque nessa história, ou seja, eu contribuo na igreja porque Ele vai dar tudo que eu pedi. Eu sirvo na igreja porque Ele vai dar tudo que eu peço. Eu estou fazendo tal coisa e eu oro ao Senhor porque Ele vai me dar tudo que eu peço. Quem prometeu isso foi o diabo, não Deus. Se prostrares e me adorares, eu te darei todos esses reinos. Não, não. Essa é a palavra do diabo. E nós pensamos que é a palavra de Deus. Na verdade, a palavra de Deus é: persevere, não esmoreça, tenha bom ânimo. Jesus fala: eu venci o mundo. Existe uma vida para ser vivida hoje. Existe uma história a qual nós somos inseridos. Que é uma história que o poder começa na fraqueza. É uma história que a vitória não é um caminho onde você sofre e aí tem, certo, uma vitória ainda em vida. Não. É que é o seguinte, meu irmão. Nós temos como Senhor alguém que é vitorioso. E a sua vitória é nossa vitória. Porque nós estamos nele. O poder não está na conquista. O poder está em reconhecer quem Ele é e quem nós somos. E o caminho trilhado para todos nós. O poder de Deus se aperfeiçoa na nossa fraqueza. O poder não é uma conquista. O poder verdadeiro está no reconhecimento de um estado. Jesus é todo poderoso. Inclusive essa promessa aqui, essa promessa que o diabo faz, tem uma semelhança, uma ressonância incrível com o que acontece no jardim, por exemplo. O que é prometido ali. E o autor é muito intencional em colocar isso aqui. Jesus está nos ensinando, o caminho de Jesus nos ensina que o poder não é a conquista pelos seus méritos, mas ele começa com você perdendo, sendo fraco. O Deus do universo foi para a cruz. E ali ele morreu.
Nós temos um rei crucificado. Ressuscita ao terceiro dia. Sim. Ele conquista. Só que o caminho dos seus discípulos é o seu caminho. Por isso, que seguir Jesus, e eu não sei se você ouviu isso, irmãos, serve a Jesus, porque Ele vai, olha, é só vitória. Muita coisa, nós vamos conquistar essa terra, nós vamos fazer um montão de coisa. Não. Aquele que quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Aí o caminho de poder. O poder do povo de Deus não está nas suas competências ou na sua natureza em si, mas está na nova natureza que é nos dada pela vida daquele que aprendeu pelo que sofreu, segundo o autor de Hebreus. Rimou. A idolatria do poder é vencida quando nós olhamos para Jesus Cristo. Aquele que está ali na agonia, no jardim. Aquele que está sofrendo, e segundo o profeta, tendo no seu corpo os flagelos e as dores do mundo. Poder não é chegar no mais alto escalão de um governo. Poder é saber que a sua identidade está naquele que tem todo o poder. E que por causa disso, sofrer faz sentido em alguns momentos. Porque sabemos que leve e momentânea é a nossa tribulação. Aqui, nesse momento, quando o diabo oferece a Jesus todos os reinos, ele está tentando a Jesus Cristo para cortar caminho. Porque ele sabe que a crucificação do Filho de Deus era um caminho perdido a ele. E mais, o Pai o exaltou. O profeta anuncia isso. O fez assentar acima de tudo, de todos. C.S. Lewis fala algo muito interessante. Cristianismo puro e simples. Ele fala assim que a grande jornada cristã é unir-se numa campanha de sabotagem. O que significa isso? É que o rei desse mundo chegou em suas terras, parece que um pouco disfarçado até, né? E convidou, mas são suas terras, convidou um povo a uma campanha de sabotagem. Por quê? O diabo fala, essas terras são minhas. Mas ele não conhece o plano divino. E se conhece, está mentindo. Nós participamos de uma campanha de sabotagem. Uma sabotagem boa. Porque está enganado. Essa terra pertence ao nosso Senhor. Porque um dia, João viu uma voz declarando, e Paulo já tinha anunciado isso, que todos os reinos desse mundo agora pertencem ao Cristo, o Senhor. Irmãos, o poder desse mundo é um atalho. E é uma idolatria. E todos nós, sem saber, sem ao menos perceber, desejamos isso. Nós queremos poder para mudar circunstâncias, por exemplo. Nós queremos poder para voltar no tempo. Imagina poder voltar no tempo e consertar uma série de coisas. Ou não consertar, ou se vingar. Né? Porque aí nós usamos a Bíblia, inclusive. Ao Senhor pertence a vingança. Não é? Mas entenda, a única forma
de romper com a idolatria do poder é trilhando o caminho de Jesus. É não aceitando atalhos. É saber que o poder de Deus se aperfeiçoa na nossa fraqueza. É reconhecer que as coisas não caminham como você quer e nem como você gostaria. Mas você confia em Deus. Por quê? Porque é um nível de conhecimento. Eu tratei isso aqui no treinamento. O conhecimento verdadeiro de Deus não é só saber sobre o seu poder, o que Ele faz, quem Ele é, ou crer nele. É confiar nele. Jesus Cristo, em sua fraqueza, confiava na obra de Deus Pai. E era fortalecido pelo Espírito. Então, meus irmãos e minhas irmãs, temos muitos ídolos para vencer. Nós vivemos num mundo onde a cada esquina e a cada momento um ídolo é erguido. Nós estamos nas redes sociais, onde ídolos são espetaculares, atrativos, capturam os nossos corações. Mas Jesus nos ensina o caminho. E o caminho é submissão. E eu acho precioso o que o apóstolo Paulo fala a respeito de Jesus o Cristo. Sendo Deus, não tentou ser igual a Deus. Antes, esvaziou-se de si mesmo e assumindo a forma de homem e servo. Quer ser poderoso? Submeta-se ao Senhor, aos seus irmãos, à igreja. Isso é poder no reino de Deus. Isso é loucura para o mundo. Para o mundo você será fraco demais. Nossa, você será apenas um religioso fraco. Mas para o reino de Deus, você é alguém que tem como seu maior referencial aquele que tinha todo o poder e tem todo o poder, mas não se utilizou, porque estava ali para cumprir a vontade do seu Pai, submeter a Ele. Finalizo com essas palavras. Atira-te do pináculo do templo. Se dobra, eu vou te dar todos esses reinos. Palavra de Satanás. Mas Jesus recusou. Ele se recusou a ser um super-homem. Porque ele não veio para se mostrar. Ele não veio para caminhar sob brasas, engolir fogo, colocar sua mão na boca do leão para demonstrar o seu poder. Ele falou, não tentarás o Senhor teu Deus. Quando você olha para a igreja hoje, é fácil ver o predomínio do individualismo entre ministros e a tentativa de ser aquilo que Jesus venceu no deserto. Às vezes, o nosso sonho, e principalmente como ministros do Evangelho, é conseguir aquilo que Jesus rejeitou no deserto. Que o Senhor nos ajude a rejeitarmos a idolatria do poder, para que o poder de Deus se aperfeiçoe em nós. Amém? Posso orar por você? Espero que essa palavra tenha edificado a sua vida. Onde você está? Curve sua cabeça e faça uma reflexão de tudo que você ouviu agora nesse momento. Pai querido, eu oro pela Mosaico, Senhor. Obrigado por essa igreja preciosa, poderosa. Poderosa por quê?
não pelo poder daqueles que estão nela, mas pelo poder de Deus que está aperfeiçoando esse lugar. Pai, trabalhe em nossos corações, nos dá humildade, nos ajuda a ser como Jesus Cristo. Nós queremos conquistar tantas coisas, nós queremos os reinos desse mundo, nós queremos o espetáculo, nós queremos o poder para mudar circunstâncias, nós queremos o poder para voltar no tempo, nós queremos o poder para transformar pedras em pães, mesmo que por bom motivo, um motivo honesto. Mas, Senhor, isso pode ser fruto de um coração idólatra, que está se dobrando de algo que é menor do que nós mesmos. Ajuda-nos, Deus, a concordarmos com Jesus Cristo, ali no deserto, concordarmos com o nosso Senhor, que trilhou um caminho, não sendo, não tentou ser, podendo, não fez, porque a missão e a vontade do Pai era muito maior e melhor do que a nossa e a sua vontade. Obrigado, Senhor. Conduza, Mosaico, a viver esse tempo onde ídolos são destronados, destruídos. Seja mamon, dinheiro, algum sonho, algum projeto, um senso de relevância, espetáculo, poder, aquele desejo de ter para poder viver algo totalmente contrário daquilo que o Senhor nos chamou para viver. Que a esperança seja viva e o desejo de ser como Jesus seja maior do que qualquer outro desejo. Oro assim, confiando no Senhor, para a glória de Deus Pai. Em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Kleber.